Quem não come é triste. Tá? Então não vem com low carb pra cima de mim por muito tempo, não vem com jejum intermitente, inventar, firular, que eu vou falar, vamos comer que eu vou te secar, ainda você vai ganhar massa de quebra. Olha só que maravilha. Ser nutricionista e treinadora, que sempre foi o meu sonho. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Chegar ali e olhar pra pessoa, que eu bato o olho, eu tenho um feeling. Exatamente como aquela pessoa vai ficar no final do processo. Eu comecei a minha vida fazendo uma coisa que eu não queria fazer por conta do meu pai. Eu estudava tanto para concurso que na minha cabeça não vinha assim, eu tinha que fazer uma faculdade de nutrição. Não vinha isso na minha mente. O que me dá essa consistência que veio do fisiculturismo, essa resiliência, é saber que eu sou capaz de manter por muito tempo algo que para as pessoas é muito difícil. Total. Todo problema que vem, porque você ser um empresário, você gerir toda hora é um problema. Então você acaba passando por cima das coisas assim, não, gente, isso faz parte. Vamos dar continuidade. É sobre seguir. Muitas vezes eu tenho que me lembrar, tipo, tem ninguém me obrigando a fazer isso. Eu decidi estar fazendo isso. Do tipo, cara, isso aqui é difícil, mas eu escolhi fazer isso justamente porque é difícil. Porque isso vai me fazer uma pessoa melhor. E acho que o esporte traz muito dessa mentalidade. E eu acho que o empreendedorismo tem um paralelo muito grande com o esporte também. Ainda bem que o fisiculturismo também me mostrou isso com o trabalho do treinador. Que você pode transformar um físico... De longe, né? De longe. Então a liberdade que eu tenho hoje me dá uma leveza em lidar com os problemas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje recebendo Fefe aqui no podcast. Uma grande alegria receber você aqui, amiga. Seja muito bem-vinda. A alegria é minha. Muito obrigada. Bora que bora. Hoje tem muito ouro aí pra poder liberar pra esses nutris. Tem demais. Mas eu vou começar assim direto ao ponto. Quero saber de você, Fefe. Por que tem tantos nutricionistas que se capacitam tanto? Que estudam tanto? É pós-graduação? É um monte de... Pós-graduação não, é pós-graduações... E ainda tem tanto nutricionista quebrado? Isso é uma pergunta, assim, muito boa. O que acontece? Eu acredito que as pessoas, elas estão buscando algo sem saber o quê. Né? Então, acho que elas estão indo mais... Eu acredito que no início é pelo dinheiro. Elas não pensam em vocação, elas não pensam o que eu quero viver, o que é bom para mim. Então, foi o que eu vivi exatamente no início. Total. Eu comecei a minha vida fazendo uma coisa que eu não queria fazer por conta do meu pai. Porque meu pai pensava em dinheiro e eu tinha que pensar em me manter de alguma forma. E sempre a palavra concurso, né? Concurso. Então, você faz a mesma coisa. Eu fiz direito, pensando basicamente no direito e não na minha vocação. Né? Então, você vai aumentando essa demanda por uma profissão, vai tendo muitas pessoas e, no final das contas, não tem ninguém preparado para isso, né? Total. A cabeça de jovem, basicamente. Você não consegue avançar, né? Então, eu acredito que, basicamente, seja nesse sentido mesmo. A pessoa escolhe a nutrição não por causa da profissão em si, da vocação, de querer ajudar as pessoas com a nutrição. Escolhe porque, isso aqui é o que tem, é o que, enfim, né? Por algum motivo, alguma influência externa, não a própria influência, né? E eu acho também que é meio que você tem que tomar uma decisão muito grande, muito jovem, sem muito contexto, né? Nossa, que nem você fez no direito, né? Como que foi esse processo de sair pro direito para nutrição? Me conta um pouco dessa história. Nossa, foi bem difícil, porque você fica pegado muito à família, né? Total. E só para você ter uma ideia, eu comecei fazendo educação física. Sim. Eu fiz 2 anos, larguei, porque meu pai falou... aí fiz o direito... E aí fiquei nessa vida, uma vida bem difícil, e eu me enganei achando que eu queria ser policial também, porque meu pai é policial aposentado. Ele é delegado. Eu falei assim, não, eu também quero isso, né? Então eu me enganei durante basicamente 5 anos, não, muito mais, muito tempo, porque depois que eu me formei ainda fiquei estudando para concurso. Né? Então... eu consegui largar com terapia, para falar a verdade. Foi muito louco. Mas, para você ter uma ideia, eu estudava para concurso, só que eu trabalhava com nutrição. Olha aí que legal. Então, sempre algo envolvido com suplemento. Eu comecei a me despertar no fisiculturismo, né? Então, o fisiculturismo acho que abriu um leque assim, na minha vida gigantesco. Legal. Muito bom isso. Então, no final...
Poxa, teve essa influência do seu pai. Eu até Forte. me conecto um pouco, porque eu lembro que teve uma época que eu falei que queria fazer direito também, pra ser procurador, que eu não sei nem onde é que vai essa história. Nossa. E aí, depois eu decidi fazer nutrição, né? Por causa do fisiculturismo também. Aham. E aí, teve todo um rebuliço na família, né? Tipo, que isso? Nutrição? Nossa, é demais. Que profissão é essa? Dá Vai fazer dinheiro. o quê? Vai cozinhar? Né? Nossa, bem essa mentalidade. Você vai morrer de fome, meu pai falou, quando eu resolvi largar. Olha que louco. Eu que vou ter que te bancar. Nossa. Aí eu... Oh, meu Deus, a mente da pessoa, ela tá tão presa, assim, no passado, que eu nem julgo. Eu acredito que Não, nossos claro. pais são assim. Ele queria pro seu bem, né? Pro seu bem, né? Exatamente, ele pensa no melhor, e o melhor é algo que vai te prender ali, né? Algo fixo. Então, assim, vai nos seus 15 mil ali, e para você garantir e não morrer de fome depois, né? Mas foi um processo bem difícil, assim, com terapia. Eu até queimei todos os meus resumos. Foi mesmo? Foi. Falei assim, eu preciso criar agora um ambiente... Pra fechar, né? Para fechar com ciclo. chave de ouro. Aí eu ouvi muita coisa do meu pai, mas eu falei assim, amém, vamos. Taca fogo. Que é isso que eu quero, porque eu combinava os dois, né? Eu estudava para delegado e ao mesmo tempo estava ali já trabalhando com nutrição. Falei, gente, não tem como Sobrecarga, seguir. né? Muito, não tem como focar em duas coisas assim tão diferentes. É outra pegada. É outra pegada. E no final você voltou pra educação física e se formou ou foi pra nutrição? Como que foi esse... Porque eu sei que você é formado nos dois, né? Só pra poder eu me situar na linha do tempo. Sim, nossa, foi um caminho longo, assim. Eu acho que eu não consegui me despertar. Eu estudava tanto para concurso que na minha cabeça não vinha assim, eu tinha que fazer uma faculdade de nutrição. Não vinha isso na minha mente. Até que uma amiga minha falou assim, eu vou fazer uma faculdade online. Eu falei, gente, online, eu acho que faz sentido. Eu não sabia nem que existia. Foi aí que eu morava ainda em São Paulo. Eu voltei para Brasília e comecei a dar start nessa faculdade, mas ao mesmo tempo estudando para concurso, né? Foi uma coisa muito louca. Então, Porrada. foi uma porrada assim mesmo. Então, chegou um momento que eu percebi que eu não estava me dedicando porque eu tinha vocação mesmo, que eu era muito fissurada e apaixonada. Falei, cara, eu preciso decidir isso, né? Então, eu saí, né? Teve toda essa história da terapia, saí do direito, fui para nutrição, comecei a fazer faculdade e, ao mesmo tempo, eu já engatei numa pós, porque eu sabia que faculdade online... Não ia dar os recursos que você precisava, né? Não, e eu sempre fui muito estudiosa, eu já entendia bastante, eu fazia muitos cursos e eu sabia que aquilo online, quando eu tive o primeiro contato, eu falei, gente... Isso aqui é muito básico, né? Não, isso aqui não tem, é o básico do básico. E aí eu já engatei numa pós, que foi o divisor de águas na minha vida mesmo. Legal. Que me deu, assim, uma propriedade ao falar sobre nutrição. E desde então eu não parei, né? Eu fui fazendo uma pós, depois que eu terminei eu fiz outra. E só depois que eu resolvi fazer educação física pelo tempo, né? Então eu basicamente... Conseguiu recuperar os 2 anos que você fez? Nossa, recuperando, ainda tô com foco, já tô numa pós de musculação já. Eu acho que eu não vou parar. Isso é muito bom, porque mostra que você tem a vocação. Exatamente. Né? Tipo, em outras palavras, o tesão pra estudar aquilo que você gosta muito. Nossa, E eu acho que isso é muito chave, porque se você não gosta, você não vai se manter no longo prazo. Então, tá lá no direito, sei lá, podia demorar 1 ou 10 anos. Mas chegar um momento que você falar, caramba, isso aqui é muito ruim, né, bicho? Eu tô aqui já sofrendo há um tempo, eu vou desistir disso aqui. E eu acho que eu sempre falo sobre o jogo ser infinito. Então, ganha quem permanece. Se você gosta, você tem muito mais chance de permanecer. Exatamente. Porque não é fácil empreender, né? Não. E se você empreende algo que você gosta, as chances são muito maiores de você ter sucesso e permanecer no jogo, né? Nossa, é outra coisa. E algo que me marcou muito foi que meu pai ficava assim... Eu fazia os concursos e batia sempre na trave. Eu falei, cara... Coisa de Deus isso aí, viu? Não. Porque se passa, fica meio presa, né? Não, você não tá entendendo. Eu passei. Passou. Eu cheguei a passar na Polícia Civil do Espírito Santo como agente. Uhum. Só que quando eu peguei o resultado, eu não senti nada. E eu tinha aquela... Não foi tipo aquela comemoração de Não teve Copa nada. do Mundo, não. Era só pra falar assim, toma, pai, passei. Foi esse start. Eu falei, não é pra mim. Não é desse modo que eu quero lidar com as pessoas. Não quero ficar numa delegacia, não quero fazer plantão. Eu vou seguir a carreira de nutricionista. Porque eu acho que eu esperava tanto por esse momento, pela pressão, que quando aconteceu, foi nada. Então, de fato...
para você realmente ter sucesso, você precisa amar o que você faz. Total. E não simplesmente ir no fluxo. O que está dando aqui mais dinheiro? O que te dá uma segurança? E eu digo que a minha profissão me dá segurança. E não é o dinheiro. Total. Não é sobre isso. Total. Né? Não, lindo demais essa história. Me trouxe uma reflexão muito grande. Porque, pô, você se encontrou no fisiculturismo. Você aparenta amar muito tudo que você faz. Desde a dieta saudável, exercício. Eu vi todo aquele projeto que você fez de comer um monte de besteira durante esses dias. Loucura. E eu vi que você sofreu pra poder fazer. Tô sofrendo ainda, tá? Tá na recuperação, né? Tô. Me deu uma alergia, 30 mil alergias que eu ainda tô tentando descobrir de onde é que tá vindo. Que loucura. E aí eu fiquei reflexivo. Poxa, muitos nutricionistas, eles entram na nutrição por causa do esporte ou por causa de alguma transformação que eles tiveram na própria vida. E aí, pô, o nutricionista, ele é muito dedicado, eu tô generalizando um pouco, mas muito dedicado ali na alimentação dele, nas marmitas, no exercício, que nem você é muito dedicado nisso. O que você acha, qual o resultado que o nutricionista conseguiria chegar se ele pegasse pelo menos 50% da dedicação dele, que ele tem pra alimentação, exercício e tudo que envolve ali, o cuidado com o corpo e a saúde, e levasse pros negócios? Nossa, gente. Eu digo que eu tô fazendo exatamente isso. Porque o que me deu essa... Eu também, hein? Essa persistência... Tô me espelhando em você. Ah, para. O que me dá essa consistência que veio do fisiculturismo, essa resiliência, é saber que eu sou capaz de manter por muito tempo algo que para as pessoas é muito difícil. Total. Né? Então, todo problema que vem, porque você ser um empresário, você gerir toda hora é um problema. Então, você acaba passando por cima das coisas, assim, não, gente, isso faz parte. Vamos dar continuidade. É sobre seguir. Então, se eu sou capaz de fazer coisas, eu já fiz coisas no fisiculturismo, o que é isso para mim? Total. Então, colocar a mesma energia, você volta 200% para você. Total. Né? Então, se as pessoas pensassem um pouco mais nisso, mas o que eu vejo, ainda assim, são pessoas vivendo, né, profissionais da área da saúde, que têm uma dificuldade também de praticar o que prega. Total. Né? Então, acontece muito mesmo. Acontece demais. E, inclusive, até mesmo na minha consultoria, eu recebo nutricionistas. Sim, sim. Porque eles têm dificuldade disso, né? Como é que faz para ter essa resiliência? Como é que eu dou continuidade? Como é que eu tenho constância? Né? Então, eu tiro muito essa base do fisiculturismo sempre. Eu falo muito. Para mim, assim, é uma paixão que se encerrou na prática ali. E que eu levo para a vida a mentalidade que eu adquiri naquele momento. E uma coisa legal também do fisiculturismo, eu acho que todo esporte ele traz muitos princípios e valores que você pode levar para a vida, né? Claro, se você estiver disposto, né? Porque senão também você fica só Mas uma coisa que eu vejo muito do fisiculturismo é que dentro dele você aprende a disciplina, o trabalho duro, mas você também está fazendo algo que você escolheu fazer. Ninguém tá, tipo, te ameaçando para você treinar até a morte ali, ou então fazer uma dieta, pô, sei lá, a Laís pedia pizza, eu pedia pizza pra ela e comia a minha refeição ali, porque... Nossa, é demais. Sempre ser dedicado, mas ninguém tava me obrigando. E a gente assim, ó... Exatamente, de boa. Ótimo. E a mesma coisa é o empreendedоrismo. Muitas vezes eu tenho que me lembrar, tipo, não tem ninguém me obrigando a fazer isso. Eu decidi estar fazendo isso. Exatamente. Entendeu? Eu acho que essa mentalidade é muito importante, que é a autorresponsabilidade, né? Do tipo, cara, isso aqui é difícil, mas eu escolhi fazer isso justamente porque é difícil. Porque isso vai me fazer uma pessoa melhor. E eu acho que o esporte traz muito dessa mentalidade. E eu acho que o empreendedorismo tem um paralelo muito grande com o esporte também. É verdade. Eu lembro bem do início, quando eu entrei. Na tribo, você fala? Na tribo. Quando eu entrei, e as pessoas vão se identificar. É muita coisa. Você olha e tem, assim, muita coisa para implementar. Então, aí vem o surto. Eu dei uma surtada... que depois eu mesma me dei uns tapas na cara. Eu sei como Falei, minha querida, você que escolheu. Você vai fazer o quê? Desistir? Não vai, então... Você não é disso? Não, jamais. Então... Eu falei, se você vai ter que enfrentar essa problemática. Então, eu comecei a perceber que não adianta surtar. Você precisa fazer e dar solução para aquele problema. Né? E hoje a minha solução, obviamente, é delegar. Graças a Deus. Empresário delega, né? Empresário eu tô assim, delega. Vai. Tô passando a vassourinha. Delegando as atividades, né?
Porque não tem como, né? É. Senão você não faz nada bem feito. Mas é um desafio, não é, delegar? Porque o nutricionista... Vou falar nutricionista porque, assim, né? É uma profissão que ela faz você ser um pouco apegado ao controle. Porque, poxa, é você que tá lá montando o cardápio, você que monta o treino, é você que, pô, no seu caso, né, que é treinadora também. Aí, poxa, eu que faço suporte, eu que faço check-in, eu que converso com o paciente me conhece, eu conheço ele. É tudo eu, concorda? Só que chega um momento que não dá mais. Aí você tem que delegar, abrir mão do controle. Como que foi pra você esse movimento todo? Nossa Senhora. Deixa eu tentar achar uma palavra. Não tem. Foi uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu lembro da primeira vez que você falou assim, na nossa chamada de vídeo. Você se vê não fazendo dietas? Eu falei, tá doido? Como que eu não vou fazer dieta se eu sou nutricionista? Eu nunca mais vou me esquecer. Eu passo isso para as nutricionistas, para as estagiárias. Eu falei, hoje eu me vejo. Né? Só que eu passei por um processo e ainda passo, e é um trabalho mental de entender. Se eu não delegar, para onde eu vou? Você não vai para nenhum lugar. Vai ficar no teto, nesse teto que tá, né? Exatamente. Você fica estagnado. E tu não tem tanto braço. Tem coisas que até veio de você também. Coloca várias coisas no papel. Todas as suas funções. O que você pode delegar? E eu fiz isso, eu falei, ué, gente... Tem tanta coisa aqui que... Peraí, por onde eu começo? Eu tava assim, as pessoas me perguntam, até as estagiárias, Fernanda, como que você aguentava fazer tudo isso para mais de 50 pacientes? Eu fazia até a parte da assistência. Hoje eu nem entendo. Não me coloca nesse meio mais, não. Mas é difícil. Hoje eu estou no patamar de nutricionista. Pela primeira vez eu contratei uma nutricionista, equipe, que ela acabou de entrar. Recentemente, né? Eu lembro, sim, o processo todo seletivo. Foi assim, a Laís me ajudou muito, muito. Foi assim, foi massa esse processo. Aí parece que eu achei uma pessoa maravilhosa. Legal. Tá com muita sinergia comigo, capricorniana. Cultura, né? Tá na cultura. Tá, gente. É sensacional. E bem na hora que a estagiária saiu também. Legal. Eu falei, paz. Daqui a pouco eu procuro uma estagiária, que eu já sei como fazer. Exato. Isso e é bom que tendo a nutricionista na equipe, trazendo a estagiária, fica mais fácil, porque já tem a nutricionista para poder apoiar a estagiária. Não fica mais tudo em você, né? Exatamente. Então já tem um braço. Isso é muito importante, hein? Ou 2. 4. Ou 4, né? Não, muito bom. E, nossa, amiga, você falando nessa questão do concurso, não vou nem falar do direito, mas do concurso como um todo. Tem muitos nutricionistas também, né? Às vezes eu sigo algumas páginas no Instagram, aí tem uma página que às vezes posta, tipo... saiu o edital do concurso tal, aí tá aqui o salário, não sei o que. Aí, tipo, mano, é triste, né? Porque você ganhar 3, 4 mil reais como nutricionista num concurso ainda, né? Que você estudou pra caramba pra passar. E aí, o que você diria pra Fernanda na época que ela tava ali nesse movimento? No sentido de, o que você diria pra pessoa que tá nesse movimento agora de... Quero passar no concurso, sou nutricionista, eu acho que a nutrição não é pra mim... eu não vou conseguir ter sucesso na nutrição particular, clínica, etc., eu vou fazer um concurso porque é o que vai me trazer segurança. O que é que você diria para essa Fernanda? Olha, coitada daquela Fernanda, né? Que acreditou no seu pai. Naquela ladainha. Daí tapa na cara dela. Acorda, minha filha. Que isso? Olha, a bicha tava ali, com a faca e com queijo na mão. Faltou só a vontade de comer, né? Nossa Senhora! Eu tava com tudo ali, sempre naquele movimento. Eu falei, gente, eu cuidava até das pessoas, da minha família, dos meus amigos. E tava ali, no direito. Mas eu não vou falar mal, não, porque o concurso me deu um potencial de estudo. Isso é interessante. E de organização. Isso é legal. Incrível. Isso é legal. Então, eu agradeço muito ao que eu vivi. Sem um concurso, hoje, não sei o que eu seria. Interessante. Porque isso. O que eu vejo são pessoas desorganizadas, eu vejo pelos meus alunos. Total. Eu não falo assim, eu não sou uma profissional que vai prescrever uma dieta para você. Uhum. Eu sou uma profissional que vai olhar para a tua vida e eu vou te dar várias estratégias de rotina para que uma fique tranquila Legal. E suave para você. Total. Né? Então, eu não apagaria o meu passado, sinceramente. Eu acho que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida com 40 anos. Eu acho que tudo que eu vivi foi para ser vivido mesmo. Que massa. Então, assim, legal que você está aqui. É o seu momento, então aproveite. Que legal isso. Gostei muito da tua resposta, porque eu acho que tudo que a gente vive traz a gente
pro lugar que nós estamos. E se você mudar o passado, tem vários filmes para provar isso, né? Se você muda o passado, você muda o futuro também. Exatamente. Então eu também não arriscaria mudar nada, não. Mas isso que você trouxe, eu achei super interessante, que é a habilidade que você desenvolveu através de algo que, olhando para trás, não era o ideal. Então, poxa, eu fiz algo aqui que muitas pessoas poderiam olhar e falar: caramba, como eu perdi tempo, né? Nossa, desperdicei meu tempo. Aí ficar se martirizando e tal. Só que olha a sua visão, que interessante. O concurso me fez desenvolver uma habilidade e uma capacidade de estudar em alto volume durante muito tempo, e isso refletiu no sucesso que você tem hoje, porque todas as pós-graduações que você fez, o tanto que você se dedica aqui na Nutrição Sem Fronteiras para o teu negócio, tudo isso veio fruto dessa habilidade que você desenvolveu lá atrás, uma meta-habilidade, né? Sim. Uma habilidade que influenciou todas as outras. Porque se você aprende a estudar, a se organizar e a ter essa disciplina, essa ética de estudo, Sim. você consegue aprender qualquer coisa. Não, eu quero aprender agora gestão, vai estudar sobre gestão. Eu quero aprender vendas, vai estudar sobre vendas, e por aí vai, né? Exatamente. E uma coisa vai linkando, né? O fisiculturismo, que tem a ver com concurso, porque você precisa ter resiliência. Você não sabe quando você vai passar. É até passar. E adiar o prazer imediato pela conquista futura. Põe o pezinho no chão, minha querida. Sou aquela capricorniana enraizada, né? Isso é um problema da minha vida, que eu trabalho. Mas, mesmo enraizada, as raízes vão por aí. Elas estão passeando. Então, esse condicionamento do fisiculturismo, eu sempre passo na minha vida por algo que está me ensinando muito a ter resiliência. Total. E a esperar, porque é muito difícil você esperar. Você tá ganhando ali 3 mil, caraca, aí olha para o lado e o nutricionista ganha 60 mil. Isso cabe para as pessoas que acabaram de entrar. Como que eu faço? Estou ganhando pouco. Aí vem uma pessoa ali no grupo, bati 1 milhão, igual o Dagoberto. A pessoa entrou e falou assim: nossa, eu não saí dos 5 mil. Como é que eu vou chegar lá? Minha filha, faz teu corre. Vai acontecer. Total. Só que você precisa passar por um processo e ter essa resiliência, que não é algo fácil. Não é. Mas é um trabalho, eu até ensino para os meus pacientes, é um trabalho comportamental. Verdade. É você saber na sua cabeça que tudo tem seu tempo e que vai acontecer. Total. Praticamente uma psicóloga. Né? Mas é Que muito você tem esse que ser. trabalho comportamental. Total. Sim, total. E, dieta, o GPT faz bem. Nosso trabalho é acompanhamento, é psicologia em algum nível, né? Não tem como, é comportamento humano, né? E engraçado esse do Dagoberto que você comentou, porque, eu tô faturando 5 mil, ele fez 1 milhão. Ele entrou faturando 5 mil na INSS por mês. Olha só, já acertei, já. Dos 5 mil a 1 milhão. Exato. Não 1 milhão mês, claro, mas ele, né? 1 milhão total ali. Sim. Exato. Só pra poder deixar claro, porque eu sempre gosto de deixar claro pra poder a pessoa não achar que... Não é sobre isso, né? Exato, que corre é esse, que exatamente. Um mês você bateu 1 milhão. Me ensina os seus corres, por favor. Me ensina, exatamente. Não, vamos perguntar pra ele esse final de caminho. semana, né? Vamos questionar. Não, eu já tô em contato até com ele. Então, Vai, me dá isso. Me diz aí os insights aí, passa aí. Mas uma coisa que você trouxe, que eu acho super interessante também de comentar, é que quando você tá nesse movimento de fazer concurso, de se encontrar na vida, muitas vezes você vê aquele momento como um fracasso, mas ele acaba virando uma grande conquista, né? Que foi esse papo que você trouxe. Mas e se tivesse continuado tudo do jeito que tava, Fefe? Nossa. Onde que você estaria hoje, você acha? Ladeira abaixo. Nossa, eu não consigo me imaginar naquela vida. Advogada. Não, quer dizer, delegada. Delegada. Poxa, que legal, né? Tem um negócio de poder, a pessoa fala, olha ali a poder. delegada. Era isso que eu pensava. Eu ficava, imagina a pessoa falar, olha ali a delegada. Eu falei, nossa, deixa eu pegar aqui minha arma. Acabou. Para onde que você vai? Então, assim, não é sobre isso. Hoje o que eu sinto, e ainda mais podendo ser nutricionista e treinadora, que sempre foi o meu sonho. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Chegar ali e olhar para a pessoa, que eu bato o olho, eu tenho um feeling. Exatamente como aquela pessoa vai ficar no final do processo. Então, de saber que eu conquistei essa minha liberdade de poder fazer tudo que eu poderia fazer multidisciplinar com outras pessoas, mas eu faço comigo mesma. E isso para mim é incrível. Então, isso é muito bom. Eu dou graças a Deus, gente, que hoje eu estou nessa vida, porque é um amor que eu tenho e que isso reflete, assim, em todo o meu comportamento, nas minhas falas, onde eu vou, é em festa, é em bar, em qualquer lugar que eu tiver, eu estou falando da minha profissão. Espalha na palavra, né? Estou
Pregadora. Tô no evangelismo. Pregando o poder dos alimentos. Estou pregando o poder dos alimentos e principalmente da musculação. Total. Que é a minha paixão. Referência nisso. Total. Minha paixão total, assim. E aí já estou começando uma pós em musculação para cada vez mais ter também. Aquele detalhezinho. O feeling, né? O feeling. Fala. E quando vai parar, eu não sei não. Não, que parar o quê? Parar não, né? Algumas décadas aí pela frente. E uma coisa que você é muito apegada, até a gente estava conversando aqui antes de você chegar no a gente dar play aqui, né? Que é a liberdade, né? Você é uma pessoa que valoriza muito essa liberdade. Tava até brincando que é uma Nutri sem fronteiras de verdade. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Uhum. E, poxa, imagina só, né? Um concurso é uma coisa que te prende de várias formas, não é? Totalmente. E hoje você é uma Nutri que não trabalha nem presencial, é tudo online, 100% online, né? A primeira vez que eu conversei contigo eu tava viajando e você tava também lá na sua casa, que é num lugar de natureza, lindo. Uhum. E, poxa, o quão importante é para você ter uma profissão que te permite viajar, te permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Como que é isso para você hoje? Porque tem muitos Nutris que eles se veem presos ali no consultório em algum nível, alguns mais, outros menos. Mas eu vejo que é uma tendência cada vez maior, desde que liberaram a gente, né, em 2020, mas uma tendência cada vez maior do nutricionista querer ter um pouco mais de liberdade, não só financeira, mas geográfica e de tempo também. E você conquistou isso, né? Você tem um negócio de sucesso, claro que trabalha muito, óbvio, mas que também ao mesmo tempo tem a liberdade, pô, ir pra Tulum, viajar, curtir a vida. Nossa, graças a Deus. Ainda bem que o fisiculturismo também me mostrou isso com o trabalho do treinador, que você pode transformar um físico... De longe, né? De longe. Então, a liberdade que eu tenho hoje me dá uma leveza em lidar com os problemas. Então, eu tô assim... Eu tô resolvendo um pepino, eu tô ali de frente pro mar. Assim, gente... Tem como ficar estressado assim? Não tem. E cada hora você está num lugar diferente. Ó, eu gosto muito de viajar. E poder viajar e trabalhar, porque eu gosto muito também de trabalhar. Me identifico. Pois é, trabalhar é uma coisa assim para mim maravilhosa. Então, unir essas duas coisas me dá uma liberdade em todos os aspectos. E principalmente para lidar, como eu falei, com os problemas. Então, você consegue ser ainda, a palavra sempre é resiliente. Total. Você consegue dar continuidade no seu trabalho sem pensar em, muitas vezes, em desistir, em ficar triste. Eu percebo que as pessoas, elas têm dificuldade de lidar com o problema. E isso causa uma trava. Verdade. Né? Você fica travado, você fica com medo, para onde que eu vou. E o fato de não estar no mesmo lugar e conhecer pessoas também, fazer network, que isso é maravilhoso, me dá uma sensação indescritível. Acho que é muito mais do que liberdade, né? Isso é impagável. E é o que eu ensino. A minha metodologia ela é totalmente 100% online. Se você vem trabalhar comigo pensando, até um estagiário, porque o presencial não. Você tem que acreditar no online. No 100% online. Total. Se você inventar de ir para o presencial, já não está batendo comigo. Sim. Você precisa entender, viver a experiência de, poxa, eu vou para as minhas férias, mas não precisa ser férias em que você não vai fazer nada. Você pode estar com seus alunos, você pode estar pertinho deles, muito mais do que um trabalho presencial. E é isso que eu prego. Você fazendo um acompanhamento, você é muito mais presente do que aquele nutri que você pega uma dieta e volta 45 dias depois. Total. Não tem pós-consulta, não tem suporte, acompanhamento. É só um papel, nada. Uma dieta. Aí você volta no nutri, e aí? Qual o seu resultado? Dá bronca, né? Eu não tive resultado, né? Ainda dá bronca do paciente. Por que você não fez? O mais difícil é executar, minha filha. Você não fez seu trabalho, não, né? Ainda vem com retorninho. Total. Nossa, não dá. Não dá. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque você é uma pessoa que sempre trabalhou olhando muito ali pro acompanhamento do paciente. E desde antes de entrar para a NSF, desde a primeira conversa que a gente teve, já tinha esse papo central de que, pô, muito importante para mim o suporte, o acompanhamento, etc. E eu vejo que muitos nutricionistas, eles não conseguem engajar o paciente no acompanhamento. Não conseguem fazer com que o paciente tenha resultado. E muitas vezes acabam perdendo o paciente. Aí tem que ficar o tempo todo buscando novos pacientes, sem cuidar de quem está dentro. O que você percebe que é o 80-20 ou, sei lá, uns insights bons assim, para o pessoal em relação a fazer o paciente aderir ao acompanhamento e ter resultado de fato? Porque no final pode ter a melhor estratégia de marketing,
de vendas, os funis, a tecnologia, a inteligência artificial, o time, pode ter tudo. Mas se o paciente não tem resultado, Fefe... Pra onde que vai? Sério. Não faz sentido. É o que eu falei agora pra Nutri que entrou comigo, né? Falei, cara, sabe qual é a diferença dentro de um acompanhamento? Tem muitos que fazem um acompanhamento, só que não estão dando aquele abraço. Muitas vezes o paciente, você rasa com o paciente. Então, quando você quer saber da vida dele, o que você faz, qual que é o seu problema? Não estou seguindo a dieta, mas o que aconteceu? No áudio, você está ansiosa, mas por quê? Eu tenho técnicas para te ajudar. A pessoa fala, oi? Você tem técnicas? Como assim? Então, quanto mais você se aproxima, e você é um ser humano. Você aprofundar, não é né? Você aprofunda. Só que é muito difícil também de aprofundar quando você tem milhões de pacientes. É verdade. Você não vai conseguir dar conta. Sim. Então, eu prezo muito hoje pela qualidade desse atendimento que é premium. E no meu são poucas pessoas. Poucas assim. Hoje estão assim, tá com 59. Graças a Deus que eu já surtei com 80. Eu lembro. Mas é um volume que ele é... Só para dar um contexto pro pessoal, né? É pouco porque, tem gente na tribo que tem 150, 200. Tem gente que tem 1.500. Assim, horrorizada. Falei, para onde que eu ia com esse tanto de gente, assim? Não consegue dar aquele approach, aquela... Eu faço muita amizade. Total. Se conecta muito profundamente com o paciente, né? Conecto, aí a gente arma uma viagem. Agora eu vou viajar... Em abril eu vou para Floripa. A gente vai para uma casa e tem vários alunos meus. Porque assim, porque é indicação, né? Um aluno meu que está há 5 anos indicou outro, que indicou outro. A gente faz uma rede. E é legal porque o relacionamento é tudo online. Aí do nada faz uma viagem juntos, né? Tudo online. Marca uma festa juntos. Vamos para essa festa e todo mundo vai para São Paulo. Que massa. Então é uma conexão e a pessoa simplesmente... Não é só porque você levou o resultado, mas a forma como você cuida faz a diferença. Né? Porque muitas vezes você pode fazer um projeto ali de 15 dias e você dá um resultado para a pessoa. Mas e depois? Quem foi você ali na vida dela? Qual o suporte que você deu? Então, para mim, um bom suporte faz a diferença e desse bom suporte você já puxa outras coisas. Talvez o tanto que você entrega, você pode cobrar um pouco mais. Né? E a pessoa ela não vai questionar. Ela simplesmente vai falar... Com certeza, eu vou investir nisso. Porque eu não falo pagar, né? Isso é verdade. Eu vou investir. É investimento na saúde, não é pagamento. Não é custo, né? É investimento. E eu vejo que você tem uma abordagem que ela traz muito esse acolhimento. Isso que você falou é muito importante, que é não ter um volume maior do que o que eu posso dar conta. Sim. E o que eu percebo é que muitos nutricionistas acham que ou eles têm que ser mega restritos ou mega flexíveis para o paciente conseguir... seguir o cardápio. Eu vejo que rola muitos extremismos ali dentro da nutrição, né? Que ou o cara vai pro 80 ou o cara vai pro 8. Sim. E o que você, na sua prática, na sua experiência, percebe que é o caminho do meio ali, na tua opinião? Eu acho que é muito individual. Bom. É individualidade. Não tem uma coisa que serve para todo mundo, porque de fato não tem. Não tem um padrão. É você, quanto mais você souber da vida do seu paciente, mais você individualiza. O contexto. Por isso que eu sou a pessoa que não só treinadora, nutricionista ou só um ou outro. Eu venho com técnicas de PNL, eu venho entrando na vida do paciente, eu venho entendendo, ele confia. E aí eu posso criar uma abordagem para ele. Né? Então, por isso, é individual, não tem como, é uma personalização ali. Total. Então, eu crio algo para ele, ele não dá nem para passar para o colega, porque é tão ele ali, com os alimentos, com a rotina, com o que ele passa, que não tem como transferir isso, né? Então, individualizar é a chave. Então, não é a low carb vai funcionar, então vamos para o jejum. Eu fico, gente, vamos parar com isso. Parece time de futebol ou religião, né? Não faz sentido. Então, eu já sou do sentido que é carboidrato. Não venha energia, sorriso, felicidade. Quem não come é triste. Tá? Então, não vem com low carb para cima de mim por muito tempo. Não vem com jejum intermitente, inventar, firular, que eu vou falar, vamos comer que eu vou te secar, ainda você vai ganhar massa de quebra. Olha só que maravilha. Que massa. E eu tenho como te provar. Dentro da tua vida, da tua realidade, que é assim que funciona.
Isso é muito interessante. Porque no final é isso, é individualização. Até mesmo olhando para a NSF, pô, a gente tem toda uma metodologia, mas quando a gente vai conversar individualmente com cada um, a gente tem que adaptar essa metodologia. Eu acho que tudo, se você vê alguém que tá falando, eu tenho aqui a fórmula que serve para todo mundo, corre dessa pessoa o mais rápido possível, porque vai dar ruim. Isso nos negócios, na saúde, em qualquer coisa, relacionamentos, tudo. Porque não existe isso. Cada ser humano é um ser humano, cada empresa é uma empresa, cada público é um público, cada paciente é um paciente. Não tem padrão. Então pode até ter uma base metodológica, um caminho, uma linha filosófica, um pensamento, mas tem que ter uma individualização, porque senão você fica preso em criar coisas genéricas que não vão gerar transformação. Né? Então acho que essa mentalidade é muito importante e o nutricionista ele tem que ter essa cabeça, porque no final das contas, cada paciente, por mais que você trabalhe, sei lá, nicho bariátrico, ou nicho esportivo, ou nicho de paterno infantil, mesmo assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa. A gente sempre individualiza. Tem uma coisa que, saindo dessa esfera da nutrição mesmo, indo para a parte de gestão. Quando eu estava pensando em entrar para Cronos, aí eu conversei com o Leander e eu estava perguntando o que ele fazia, valores e tudo mais. Aí ele falou assim, eu faço isso, a minha metodologia é essa, mas é minha. Então não tem a ver, eu não estou falando para você criar isso. É individual. Total. Você tem que ver o que é bom para você, a forma como você vai abordar, o que faz sentido para a sua vida e que você vai sentir conforto. Não adianta eu te entregar o meu, você vai começar a fazer e falar, nossa senhora, não era isso que eu estava buscando, não. Total. É a mesma coisa de eu falar assim, poxa, eu quero ter, que era a minha mentalidade lá de trás, eu quero ter muitos pacientes. Porque eu pensava assim, muitos pacientes... Volume, né? Quanto mais, melhor. E aí eu fiquei assim, aí eu ficava assim, eu quero ter 100. E eu pensava sempre em rotatividade. Eu falei, gente, de onde que eu tirei isso? Né? Então, não é quanto mais, melhor. É a qualidade e aquela individualidade. O que é bom para você? Total. Isso aqui é para mim. Isso aqui eu dou conta. Eu não vou fazer mais se eu não der conta. Então, eu posso criar até outros ramos. Então, isso aqui tá bom para mim, que é o que eu estou fazendo. Aí eu já puxei para um outro, um escalável. E assim eu vou sentindo conforto em cada um. E vai devagarzinho, né? De forma progressiva, sem colocar os pés pelas mãos. Né? E vou devagarzinho, sem pressa de ser feliz. Até porque com pressa somos menos felizes, né? Exatamente. Eu vou comendo minha marmitinha e vou no flow. Muito bom. E até uma coisa que você tá falando aqui, Fê, que é sobre a qualidade, né? E até tava conversando com a Laís esses dias, que a Laís até te usa de exemplo às vezes quando fala de preço. Às vezes a pessoa vem e fala, poxa, não sei, R$1.000 no trimestre, o paciente não vai pagar, é caro, não sei o quê. E você é um exemplo de, poxa, a Fefe cobra caro. E aí eu vou dizer caro com grande parênteses, porque diante de toda a entrega é baratíssimo. Sim. Mas comparado com o restante do pessoal, é um valor mais alto. E aí eu queria te perguntar, o que você acha que faz com que você consiga cobrar um preço um pouco mais elevado do que o mercado e consiga, de fato, ter a fidelização desses pacientes? Sim. Porque, o teu foco na qualidade, ele faz, se necessário, também ter um ticket maior. Porque como empresário, se você cobra barato e tem poucas pessoas, o teu negócio... quebra, já era. Entendeu? Então a gente precisa ir cada vez elevando o ticket, mas também sempre conectado com a entrega. Então como que é isso para você hoje? E se puder também trazer algum conselho para a galera que tem medo de subir o preço, acho que vai ser muito valioso também. Sim, acho que a palavra é segurança. Eu tenho muita segurança no meu trabalho. Na entrega, né? Convicção no que entrega, né? E isso faz a diferença. Total. Quando você não sabe o que você vai entregar, vai falhar. Você vai ficar com medo. É verdade. Né? Quando eu falava para você, quanto que você acha que eu deveria aumentar isso aqui? Eu lembro. Tá, então vai para esse. Então tá bom, vamos ver. Aí eu ficava assim, vai ser hoje? Quem vai ser o primeiro que eu vou colocar esse valor? Então era assim, a pessoa entrava... Né? Teste. E muitas vezes até na renovação. Agora eu vou renovar falando isso e assado, e a pessoa simplesmente, não, com certeza, vamos passar em 12 vezes. Assim. E muitas vezes esse medo, ele trava a gente em tudo. É verdade. A gente tem medo de tudo. Vem, ai meu Deus, aquela sensação de que nada vai dar certo. Aí vem da mentalidade também. 100%. Né? 100%. Total. Então você precisa trabalhar a mentalidade. Se você for uma pessoa que pensa muito negativamente, que o ser humano já é assim. Então, viés. Se você pensa, ai meu Deus, mas se ele troca.
troca a mentalidade. Eles vão pagar, porque eu entrego um trabalho maravilhoso, robusto, que ninguém faz. Total. Olha só o meu antes e depois. Quem é que não quer isso aqui? Eu faço esse trabalho há tanto tempo e eu sei exatamente o que vai acontecer quando eu entrego, que não tem como eu cobrar menos. Não faz o menor sentido. E porque eu sei que se agora eu vou até aumentar novamente. Então, se você está escutando esse podcast pensando em contratar a Fefe, a hora é agora. Exatamente. Antes da subida de preço. E é assim, porque se você não tiver segurança no que você faz, nada vai acontecer. Total. Tá? Então, o primeiro conselho é crie essa segurança, desperte. Se você ainda... Através de evidências, né, Fê? Através de evidências. Então, a gente até se esquece do trabalho que fizemos, sei lá, 2 anos atrás. É verdade. Começa a olhar ali no seu antes e depois, se você é uma pessoa que, né, é organizado e não perdeu suas fotos aí no meio do caminho. Inclusive, cria uma pasta de provas sociais, depoimentos e cases, para poder você revisitar de tempos em tempos e dar um up na convicção, né? Eu tenho uma pasta com depoimentos, com Legal. antes e depois, assim... Às vezes eu pego fotos muito, sei lá, de 5 anos atrás e falo assim, caraca, Lembra gente... da história da pessoa, porque não é só um antes e depois, é tipo tudo que vocês conversaram, os desafios, as mudanças. Sim, de e tenho mentalidade, contato ainda com essa pessoa que Legal. ela criou o quê? Uma autonomia. Legal. Poxa, eu já consigo realizar esse Deu alta, trabalho. Dei alta. Então, tenha segurança, reviva o seu passado, veja o que você faz e simplesmente arrisque. Total. Não fique, ai meu Deus, arrisca. O máximo que você pode levar é um não. É, Do não tem mais nada. total. E aí você continua. E você já tem um não, né? Exatamente. Eu já tenho um não para tudo. Então, vamos em Exato. busca do sim o Vamos em tempo busca inteiro. do sim. Nossa, eu vivo em busca dele. Do sim e do claro. Do sim e do claro. Do com certeza, vindo Com atrás. certeza. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, até passou um tempo ali no meu descanso de tela do computador, para poder ficar me relembrando. Que o medo, ele tem 1 quilômetro de extensão, mas só 1 centímetro de profundidade. Então, pô, você vê o medo do tamanho dessa mesa aqui, gigante. Aí você, meu Deus, o tamanho desse preço. E, ai, caramba, e se as pessoas, meus pacientes todos me abandonarem, aí quando vê eu vou estar sem ninguém, não vou conseguir pagar aluguel, meu Deus, vai acabar a minha vida. Aí você pisa na poça e fala, caramba, comprou, pagou. Que susto. Caramba, que isso? Muito mais fácil do que eu imaginava. Então, eu gosto muito dessa frase, porque o medo, ele é isso. Ele, de longe, é muito grande, assustador e perigoso. Mas quando você chega perto, você vê que não tem poder chegou nenhum. nem no meu joelho isso aqui. Como é que eu vou me afogar? Exatamente. Não tem poder. E a gente tem que pensar nisso. Não tem poder nenhum o medo. Nossa, Sobre na hora nós. que começa a vir, eu falei, não, peraí. Vamos dar um tempo. Eu até travo assim minha mente. Não é o momento de ficar pensando nisso. Deixa eu fazer uma coisa boa. Na hora que eu estiver bem, eu penso sobre isso. Volta. De uma forma totalmente diferente. Legal. E esse controle da nossa mentalidade que a gente tem que ter, porque senão Total. não flui. Autoconhecimento é tudo, né? Nós somos assim mesmo. Somos Autoconhecimento é medrosos, negativos na raiz. Se a total. gente não começar a burlar, é assim que a gente vai seguir o tempo inteiro. Fica na inércia ali, no sentido de que você permanece com o mesmo padrão até o momento que você corta aquilo ali na raiz, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito real. E falando sobre o preço especificamente, tem a questão do medo, mas tem também isso que você trouxe, que às vezes a pessoa não tem convicção no trabalho dela, porque o trabalho dela não é bom mesmo. Vamos ser honestos de verdade. Sim. Aqui. Então eu gosto muito de pensar que a síndrome do impostor, na maioria dos casos, é porque você é ainda um impostor. Então eu vou trazer um exemplo meu. Pô, em 2021 comecei a dar mentoria individual. 2022, a Nutrição Sem Fronteiras nasce, aí explode, cresce, aí hoje eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas que antes eu aprendia sobre nutrição, que eu estudava, que eu via como referências, e hoje eles me buscam para poder aprender negócio. E aí teve um momento inicial ali em 2022, até início de 2023 ali, que eu ficava muito tipo, o que tá acontecendo? Por que essas pessoas querem me escutar? Síndrome do impostor, né? Só que, na essência, eu era um impostor porque eu não tinha evidências ainda de que eu era capaz de ajudar naquele nível que parecia ser. Sim. Até que eu tinha tantas evidências que, cara, eu podia ser a pessoa mais insegura do mundo, que eu tenho tanta evidência de que eu sou realmente bom nisso que eu faço, que, cara, eu sou bom mesmo. E eu acho que acontece muito isso com o nutricionista. Ele olha pro trabalho dele e fala, ninguém vai pagar por isso aqui. Porque lá dentro ele sabe que realmente não vale. Exatamente. Então, acho que se você sente isso hoje, né, a pessoa que está escutando a gente, ela tem que
fazer um trabalho profundo de melhoria. Sim. No acompanhamento, no suporte, no pós-consulta, no atendimento, na dieta, Total, em tudo. Até ela olhar para aquilo ali e falar, caramba, Agora acho que sim. ninguém entrega tanto quanto eu. Sim. Que é um pouco do que você sente, do que muitas pessoas que entram na NSF sentem, porque elas implementam sistemas, processos, tecnologia, coisas que ao olhar ao redor, não tem ninguém fazendo, só eu. Sim. Então a convicção ela vai aumentando muito, né? Totalmente. E eu vejo também uma falta de... Eu acredito que são duas coisas. É uma falta de prática. Sim. E, volume. Eu acredito que o nutricionista que sabe praticar em si mesmo tem muita chance de ter muito sucesso. Se transformar primeiro. Né? Sim, porque ele sabe fazer com qualquer pessoa. Então eu vejo muita falta de prática e muita teoria, indicação de coisas que não fazem muito sentido, porque o colega diz que faz sentido, então ele acaba aplicando, né? Pega isso do aí, outro e vai embora, né? Isso aí tem um poder de disseminação absurdo. Isso é real. E também é nutricionista que não estuda. Ele sai da faculdade, se forma e acha que ele está totalmente preparado. Né? Então a insegurança vem também da falta de preparação. Então tem que saber, por isso que eu falo até para as minhas estagiárias, está fazendo, e engraçado que todas fazem online, tá? Então, está fazendo online, já pega uma pós-graduação, já pega um curso, aí eu vou indicando. Legal. Por quê? Porque você tem que sair assim, saia da faculdade com propriedade. Total. Porque você já vai sair com cliente. Total. E quando você não tem esse conhecimento, já vou atender, mas para onde que eu vou? Não sei calcular, o que que eu faço? Abordagem. Tudo é um tipo de conhecimento. A consulta é um conhecimento, o que você vai fazer, a individualidade, como você vai fazer a leitura do paciente. Para onde que você vai? Tem que ter estudo. Então, Total. se você não estuda, vem da insegurança, vai te travar, você não aumenta o valor e fica ali naquele ciclo negativo infinito, né? E não avança nunca. Então, está faltando mais prática, né? Está baseado em evidências também, Claro, isso é muito claro. importante. E está faltando o conhecimento. Isso aí é bem pesado. Então, quantos personagens se formam só se formam e vão para academia? O personal ainda tem menos vontade de aprender. Deixa eu usar outra palavra. Ele faz menos pós-graduação que o Nutri. Mas isso é verdade. Não é? É muito difícil de ver um personal ali fazendo Com uma várias pós, pós e estudando e sabendo falar de um exercício, Total. da biomecânica do movimento, enfim. Não sabe, então fica na academia, 3 de 10, 4 de 12, não que não seja eficiente, é eficiente, mas não sabe além dali, não sabe individualizar, o que eu vejo também. Total. Correção postural, lesão. biomecânica, sim. Não, é só vamos causar uma hipertrofia aí, vamos emagrecer. E ponto. E ponto. Então, falta muito dessa questão de ter uma expertise. Então, voltando ao que a gente estava falando, então, se eu sou um personal também, que eu estudo, que eu estou ali numa pós, eu estou fazendo cursos, vai ficar fácil para mim. Por causa que a competição é fraca, né? Exatamente. É fácil se destacar. Eu muito concordo fraco. muito. E eu acho que tem só um quê aí que eu vou adicionar nessa conversa, que é 10 anos atrás, saber de treinamento, biomecânica, tudo isso, e saber de nutrição de forma mais profunda, entre aspas, te garantiu sucesso em algum nível. Hoje em dia eu vejo muita gente que, já despertou para isso que você está falando, fazendo várias pós-graduações, estudando muito, aprendendo da parte técnica, mas que fica travado, não cresce, estagnado, porque não olha para as outras habilidades necessárias para o negócio. Sim. Que aí vendas, marketing, fidelização, sucesso do paciente, tecnologia, gestão, contratação. Que aí já são mais 10 baldes diferentes que ele tem que encher ali, fora o balde técnico, né? Sim. Como que você vê isso hoje, tipo, a importância desse conhecimento para ti? Nossa, a gente tem que saber de tudo um pouco. E quanto mais o tempo vai passando, mais eu entendo. Fica, Você fala né? assim, mas eu não estou sabendo nada ainda. Isso é verdade. Espera esse final de semana para você ver. Nossa, você acha que eu já não estou bugando a minha mente? Eu já estou aqui com várias questões. Eu falei, lascou, porque quando chegar lá, eu vou sair como? Um foguinho na cabeça. Isso nunca melhora, tá? Porque mas assim, a nossa certeza. empresa é grande, a gente tem, sei lá, um sucesso ali e tudo mais. Mas esse final de semana a gente tá aqui no Cronos. Próximo final de semana eu tô em outro Mastermind, que eu participo já há 3 anos, com uma galera gigante. E eu sempre saio tipo, caramba, tem tanta coisa ainda pra aprender. É infinito, né? É uma sensação de... Dá até um friozinho na barriga quando você sai. Fala, não, agora eu vou colocar em prática. Aí na hora que você para assim,
meu Deus, é tanta coisa. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer meus processos primeiro, que eu tenho certeza que todo mundo tem dificuldade de processo. Ah, tem mesmo. De colocar no papelzinho. Eu tenho mega dificuldade, porque também me falta tempo. É cada hora uma coisa diferente que você tem que fazer. Aí treina um, aí vai na assistência, dá o problema, aí você tem que tirar um e botar outro. Quando que eu vou parar para fazer o processo? Né? Então, realmente é algo que não vai terminar. Sempre vai ter uma história, porque toda hora aparece algo novo que você precisa saber agora. AI. Exatamente. Falei, gente, vamos fazer um curso de ChatGPT. Aí tem o outro lado Gama, e não sei o quê. E cada hora... E quando eu abro o grupo... Já tem um novo que a gente trouxe no último encontro, que é o Cloud, né? Meu Deus do céu, já tem outro. É o Claudinho. O Claudinho? Meu Deus. Cada hora que eu abro lá o grupo, eu falei, opa, meu Deus do céu, tem mais 3 que eu tenho que aprender. Aí eu vou comprando curso, eu faço um curso rapidinho, aí vamos criar... Olha o estudo aí. Sempre. Aí eu compro, aí passo para as estagiárias, aí passo para assistência, e vou Legal. passando para todo mundo ficar sabendo e eu não ficar sabendo sozinha. Total. Porque se eu olho para o lado e ninguém está me acompanhando, que eu sou muito acelerada, Sim. aí eu já fico com a sensação de que eu Não, vou tem que matar correr. As alguém. pessoas têm que estar correndo junto, senão fica pra trás, né, Fefe? Tem que correr junto, tem que... É na mesma sintonia. Total. Está vindo para o meu frequência. negócio, acredita que é 100% online e que você vai ter que estudar. Primeira coisa que eu falo. Total. Estuda, vai fazer uma pós-graduação, vou liberar todos os acessos do curso. Legal. Para você ter noção, a minha assistente, ela está se formando em nutrição. Ah, que legal. Aí eu já falei assim, ó, você vai estudar essa plataforma aqui. Eu Legal. liberei o acesso. Aí eles ficam assim, nossa, meu Deus, porque não conseguem pensar em curso. Onde que eu vou? Quem é um bom professor? Então, eu já indico esse aqui, essa pós-graduação, todas Isso é essas vão muito te dar um massa. know-how para você fazer um bom trabalho e ter segurança no que faz. Sim. Né? Então, tudo que eu estou vendo para mim, que Passa faz pra sentido, eu passo para as pessoas que têm interesse também. Claro, né? Porque senão nem fica, né? Se não tiver Não. interesse, nem fica. Beijos aqui, acho. E até uma coisa que isso é uma característica muito, muito interessante para uma líder, né? Que é você querer ver os outros crescendo. Sim. Tem muito nutricionista que tem essa crença de que o estagiário, ele vai roubar os meus pacientes quando ele se formar. O colega aqui, eu vou esconder. Hoje em dia eu não vejo muito isso, tá? Mas quando eu comecei, rolava muito movimento do tipo, não, Samir, ninguém pode te conhecer aqui na minha cidade. Tem que te esconder aqui no máximo para poder só eu ter acesso. E eu acho que isso é uma característica muito ruim, porque se você tá ali querendo que tudo fique para você e você meio que limita o crescimento geral das pessoas ao seu redor. Só que você não, você tem uma cabeça muito do tipo, já trouxe isso várias vezes aqui hoje, que é, cara, se eu tô aprendendo, elas têm que aprender. Se você tá aqui, você tem que estar crescendo. Sim. Eu quero fornecer aqui esses recursos para poder te ajudar. E eu acho que isso é muito importante, porque é uma característica de liderança. Porque se você tem pessoas ao teu redor que estão crescendo juntos, no final, uma empresa nada mais nada menos que o acúmulo da inteligência de vários indivíduos. Com certeza. Então, se eu trago um cara, eu trago a Vivian que tem 15 anos de marketing. Aí eu trago o Rafa que tem 15 anos de produto. Aí eu trago o Ricardo que tem 10 anos de financeiro. Tem mais anos aqui de trabalho do que eu tenho de vida. Só dessas 3 pessoas. No final é isso, É uma inteligência coletiva. Então, como que foi pra você? Porque eu sei que não é fácil, né? Liderar, ter pessoas, abrir mão do controle. Me conta aí quais são os maiores aprendizados dessa jornada de liderança que você está vivendo nesses últimos tempos. Eu acho que para mim é o mais difícil. É difícil delegar, é difícil treinar. Acho que treinar, para você fazer um bom treinamento, você precisa ter um processo. É verdade. E assim, eu gosto também de colocar as minhas fraquezas. Claro. Então, a parte do processo, para mim, é muito difícil. Eu tô quebrando um pouco essa mentalidade ali dentro, que eu sei que tá enraizado de, nossa, é difícil planilha, é difícil... Não, vamos avançar, vamos mexer no Trello, vamos mexer em uma ferramenta. Então, essa parte de processos, para mim, tá sendo difícil, porque eu preciso disso para treinar, né? E, de fato... Essa parte de gestão, para mim, eu acho que é uma coisa muito louca. Que você vai se descobrindo, você fala, nossa, eu não Como sabia. pessoa até, né? Em algum pessoa. nível, né? E você vai aprendendo também, porque muitas vezes ainda tô no caminho de fazer um curso de oratória. Ah, legal. E essa oratória, ela também me dá uma condução melhor
em como eu vou falar com cada tipo de pessoa. Total. Né? Então, tipo, personalizar a comunicação de acordo com o perfil, né? exatamente, porque eu tenho uma personalidade mais incisiva. A forma de falar muitas vezes pode ser confundida com algo mais agressivo. Total. Então, e às com o vezes... time isso é delicado, né? Perigoso, né? Isso. Pode ferir sentimentos e estragar relações ali, dependendo de como você fala, né? Exatamente. Eu sei e eu como é. sei disso. Né? Então, Eu me identifico um pouco. e aí a gente faz assim, a gente respira. Não, essa aqui, ela é mais fofinha. Então, peraí, deixa eu contornar e saber como falar com ela. E a pessoa recebe assim, claro! Eu falei, nossa, sensacional esse poder que a gente tem de racionalizar e raciocinar Total. em cima de cada pessoa. Então, o feedback legal foi que eu fui chamar a atenção da minha assistente perto da minha amiga. E eu falei de uma forma com ela, ela olhou e falou assim, nossa, você briga desse jeito? Porque eu teria surtado com ela se ela tivesse feito isso, porque eu sou muito nervosa. Eu falei, interessante. Então, se a pessoa que está do meu lado viu uma líder reclamar de alguma coisa que ela fez de forma equivocada, mas usou um tom agradável, suave, mas ao mesmo tempo, olha, isso não pode acontecer. Você já errou 3, 4 vezes, isso não pode acontecer mais. Vamos errar para outra coisa. Total. Mas isso não dá. Então, o feedback de uma pessoa que está fora já me dá essa consciência de, poxa, tá dando certo. Né? E assim a gente tem que saber lidar com as pessoas, porque realmente liderança tem uma hora que você quer dar um grito. É verdade. Aí você grita dentro de você, depois você passa. Hoje mesmo aconteceu uma situação e eu estava vindo no Uber, eu falei, gente, de novo? Meu Deus do céu, não vou nem responder essa mensagem. Faz parte. E aí depois você vai mais suave na comunicação. Mas para mim está sendo bem difícil, desafiador, mas me dá muita vontade de continuar. Porque eu sei que tem muitas outras coisas e que está só no início também, né? Compensador também, né? Porque você vê como que a sua gestão desenvolve um ser humano. Eu acho que isso é uma das maiores belezas, assim. Porque, poxa, eu tenho muitos alunos que eu já acompanhei transformações, a sua transformação de tanta gente aqui que vem no podcast, mas tem algo especial em ver a transformação do time, que eu não sei explicar exatamente, mas que me deixa, assim, tipo, um nível de orgulho muito além, assim, sabe? Então, acho que é muito poderoso isso. E uma coisa que você trouxe na sua fala, que eu quero enfatizar aqui pro pessoal, é que liderança é sobre autorresponsabilidade, na essência. Então, se a pessoa errou, na essência, quem errou foi eu. Exatamente. Entendeu? Nossa, eu penso muito sobre isso. Isso traz uma visão muito legal, porque na essência, se a pessoa fez uma cagada gigante, assim, quem foi que contratou ela mesmo? Quem foi que treinou ela? Exatamente. Quem foi que acompanhou? Quem é que tá ali junto? Quem é que orientou? Quem é que não orientou? E no final sempre somos nós. Sim. E isso é uma forma de pensar a liderança que é muito interessante, porque a sua amiga falou, nossa, eu ia ficar indignado com ela. Na verdade, você tem que ficar indignado com você mesma, que não orientou, que não trouxe de forma clara. Isso faz uma coisa interessante, que é colocar o poder nas nossas mãos. Porque quando você fala, fulano é daquele jeito, não sei o que, não dá certo, a culpa é de não sei quem. Você tá pegando o poder e jogando fora. Sim. Então, a culpa é minha, eu tenho que melhorar isso. É muito mais forte do que, tipo, não, essa pessa aqui, entendeu? Então, você coloca até o pé no chão, né? Você coloca no freio. Acho que isso que freia essa forma de ficar muito zangado com uma coisa que veio de você. Exato. Começou aí. Então, é uma forma também de pensar. Toda vez que eu fico estressada com alguns erros, eu falo, onde que eu tô errando? Onde que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho que aprender? Onde que eu tenho que aprender? E eu sempre vou no processo. Tá errando porque é o processo. É o processo, minha querida. Quando você vai aprender? A palavra do ano, processo. Processo. Ainda vem lá do direito ainda. Ela tá me perseguindo desde o direito. Esse tal desse processo. Mudou o sentido. Mudou o sentido. Mas continua a mesma responsabilidade. Pois é, mas acho que eu não aprendi lá atrás não, viu? Porque ela até hoje tá me perseguindo, mas uma hora ela vai terminar. Muito bom. Vou botar um fim nisso, você vai ver. Ainda vou te falar. Vai dar bom. Aprendi. Agora tá tudo no processinho, bem bonitinho. A gente vai falar esse final de semana, eu vou trazer muitas coisas de processo comercial, de liderança, de time. Exato, vai estar. Vou trazer uns recursos também para ajudar, mas é difícil mesmo, é difícil mesmo. É difícil.
E é o tempo também. Tem que dar tempo ao Não tempo. o tempo de você parar para fazer com tantas demandas. Sim. Você é nutri, você é personal, você é gestora, você é isso, você tem que fazer curso. Social media, designer, editor de vídeo, vendedora. Tudo. Aí que horas que você vai parar? E final de semana você só quer ver uma praia. Você quer Ou desopilar. então uma festa, né? Ou em uma festinha. Claro. Que a gente gosta mesmo, que eu não vivo sem. Obviamente, né? Não sou como o das antigas. Não. Rata de festa. Sim. Agora é assim, é uma festa para recuperar quantos Do dias? trabalho, né? Nossa! Sim, parece que tá com dengue, né? Tá com dengue. Você tá dengosa e eu só penso no meu trabalho. Não, gente, não dá. É assim. Vai prejudicar o trabalho. Uma a cada 2 meses. O povo, nossa, você tá muito esquisita. Você tá muito diferente, né? Não sabe de nada. Minha vida não é mais essa. Muito bom. Eu mudei, eu cresci. Eu mudei. Agora o foco é outro. Total. Isso aí é só um pingozinho para dar uma desopilada. Sim, não dá pra perder a essência, mas também não dá pra permanecer o mesmo o resto da vida, porque senão você tá parado no tempo, né? Exatamente. E empreender traz muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem que saber descomprimir e tem que saber o que faz a gente relaxar e descansar. Sim. Seja uma festa, uma viagem, uma cachoeira, uma praia, né? Pra mim é cachoeira e cachoeira, Nossa, é o cachoeira. auge pra mim. Nossa, a chapada do lado de casa. Então, você tá privilegiada demais. Eu estive agora, né? Eu sei. Nossa, mas pena que eu passei mal, gente. Sim, você ficou doente, eu vi. Fiquei doente. Bom bad. Mas ainda deu certo. Pelo menos ficou doente lá, né? Poderia ter ficado doente em Brasília, mas foi lá, já fez a diferença. Pois é, muito bom. Fefe, eu acho que assim, esse episódio de hoje trouxe muitos grandes insights, mas eu quero encerrar com chave de ouro. Sempre gosto de trazer algumas perguntinhas reflexivas finais. E eu fiquei muito reflexivo sobre as mudanças que você teve nesse último ano. A gente falou muito aqui sobre crenças, sobre desafios, sobre mudanças gerais que você teve que fazer, não só no negócio, mas na própria Fefe. E do que você mais se orgulha nesse último ano? Assim, a maior conquista. E aí pode ser de negócio, pode ser física, pode ser de mentalidade, pode ser de vida, mas qual que é a maior conquista que você mais se orgulha nesse último ano? Acredito que a minha vida como empresária. Legal. Eu sempre sonhei, eu lá atrás falava assim, cara, eu vou trabalhar e vou atender, eu falava de Maldivas, eu vou atender em Maldivas. Eu ficava nessa pegada, mas eu vou me tornar uma empresária, sabe lá como que eu vou me tornar. Que massa. Porque para fazer isso você realizou, hein? Realizou. E realizei, eu tô realizando. Tá realizando, tá vivendo. Tô vivendo isso, tem muita coisa para acontecer. Eu sou só um neném ainda. E quando eu vejo a minha namorada, por exemplo, ela acabou de abrir uma empresa. Eu olho para ela, eu me vejo no início muito perdida. E quando eu vejo que eu já fiz aquilo e eu dou um caminho, é como se você encurtasse o caminho dela. Total. Então, quando eu mentora, né? Total. Quando eu falo para ela uma coisa, ela olha para mim. Nossa, é mesmo. Eu falo, que orgulho de mim. Que sensacional. Eu sei que eu sou boa também em nutrição, eu sei que eu sou uma boa personal, mas eu não sabia que eu tinha essa habilidade, né? De realmente encurtar esse caminho. Então, para mim está sendo assim, surreal essa experiência de ser empresária e eu não me vejo mais como nutricionista e personal. Quando pergunta qual a sua profissão, empresária. Olha aí que massa. Empresária. Quando chega no hotel, profissão, empresária. Empresária. Em tudo. E em pensar que lá atrás eu tinha muita vergonha. Porque quando perguntava assim, qual a sua profissão? Que eu só estudava para concurso. Concurseira. Estudante. Aquilo me dava um negócio, uma vergonha, porque eu já estava com 20 e poucos. Não entendo. Então, assim, para mim é uma coisa assim surreal que eu estou vivendo. Que massa. E eu devo muito a vocês dois. Que massa. Eu acredito que tem assim uns 2 anos, já tem 2 anos, eu entrei Vai fazer agora 2 anos. Vai fazer 2 anos e foi uma ascensão na minha vida e da minha mentalidade, eu digo. Eu não falo sobre faturamento e eu também nem gosto de ficar. Sim. Eu tenho esse probleminha, que você já percebeu. Eu sei. Mas a minha mentalidade... Não é um probleminha, né? Na verdade, é uma particularidade de, poxa, não é o teu foco, né? Não é o meu foco. Não é o meu foco, mas pode ser o meu foco. Claro ali, que você gosta, lógico. Lógico. Pô,
Tem que, pra poder viajar, tem que ter dinheiro, né? Por Mas favor, ao mesmo tempo não é... tem que bancar a mimada que existe dentro Exato. de mim. Mas é uma consequência de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Exatamente, assim, o tanto que eu cresci, eu falo para todas as pessoas, gente, eu indico assim de olhos fechados, porque a ambiência, as pessoas, os mentores, o abraço mesmo, que é o que eu faço. Você falou assim, ai, a sensação de ver os nossos alunos assim em ascensão é uma coisa que eu não sei explicar. É a mesma coisa dos meus pacientes. Total. Quando eu vejo assim voando, consigo emagrecer, tá com autonomia, acabou. É uma sensação Missão indescritível. Né? Então, só tenho a agradecer a vocês dois de coração. E eu tenho certeza que a gente ainda vai viver muita coisa juntas, porque eu só tô assim, um neném também na Cronos, né? Chegamos agora, né? Chegamos agora e já tô desfrutando de muita coisa, né? Claro. Imagina daqui a pouco. E agora com o evento, né? O primeiro evento é sempre marcante, né? O primeiro Sempre. evento é sempre marcante. Tô muito ansiosa, tô empolgada. Pena que o padrinho não veio, né, Leandro? Ficou... Não é? Tinha um grande compromisso lá, mas vai ser lembrado, mas como sempre. Mas no Summit também... Não, no Summit aí, pô. No Summit é o Summit, né? Alguém perguntou, você vai no Summit, eu? Como assim, né, pô? Uai, gente, eu já comprei até minha passagem, como que eu não vou? Ó, você aí de casa, pelo amor de Deus, né? Se você não for só, você não vai, hein? Uma vez por ano. Não tem como, é o evento. Vai perder o ano se não for. Vai perder. Vai perder o ano. E eu não vou me perder pegando a plaquinha, né? Não, pelo amor de Deus. Não posso perder esse evento. Não, a plaquinha vai ser emocionante, essa conquista. Vai ser emocionante. Vai, porque eu cheguei num auge assim, perdão, cheguei num auge que... Ai... Imaginava chegar onde chegou? Você, tipo, já tinha esse sentimento de um dia eu vou chegar ali? Ou foi algo que foi acontecendo e você depois que acreditou? Não, eu sei que eu vou chegar. Eu te digo isso porque eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei na INSF. Mas aí, conforme foi acontecendo, eu fui, caramba, acho que eu consigo chegar longe. E aí hoje eu já tenho, né, grandes sonhos ali. Mas pra ti foi assim também? Ou foi uma coisa que você já, tipo, um dia eu vou estar ali e já foi construindo essa realidade? Eu acredito que o tempo que eu conquistei, pra mim, foi mais surpresa, porque... O tempo de volta, né? Não, o tempo de conquista. Ah, sim, a velocidade. A velocidade. Uhum. Eu olho assim e falo, gente, mas foi muito rápido. E assim, eu imaginava, eu sempre imaginei, porque eu fico projetando isso na minha mente. Eu vou falar de dinheiro mesmo, eu vou ganhar muito dinheiro com a minha profissão. A gente não sabe o quanto, né? Mas a velocidade com que eu cheguei num auge, que eu falo assim, gente, eu cheguei realmente num auge, assim, pra mim. Total. É incrível, que eu sei que eu ainda tenho muito a conquistar. Mas eu sonhei um dia estar aqui. Que massa. E isso, ai, não tem preço, sinceramente. Realizamos, né? Realizamos. Pergunta final, então, Fefe. Você viveu situações que muitos nutricionistas vivem. Desde a questão da pressão familiar para fazer outro curso, até buscar concurso pela segurança. Viveu várias coisas. E durante esse percurso, você foi trazendo várias mudanças de mentalidade, de percepções de vida, né, de crenças mesmo fundamentais ali. E aí eu sei que foi muita coisa, mas se você tivesse um ponto ali de inflexão, qual seria ele? Para poder trazer de insight para o pessoal que está vivendo algo parecido. Eu acredito que exatamente o que a gente conversou sobre medo e insegurança. Enfrentar, né? Tem que enfrentar. Porque eu não iria chegar até aqui se eu não tivesse acreditado em mim mesma. Total. No meu potencial. Se eu não tivesse acreditado nos meus mentores, a gente precisa de mentor. Total. Eu tenho vocês na nutrição, eu tenho mentor na área do treinamento também. Total. Então tem que ter mentor no digital. Então, acredito que a segurança, a confiança em si mesmo, de saber que tudo tem um tempo determinado para acontecer. É verdade. E que a pressa, realmente, bem clichê, é muito inimiga da perfeição. Sim. E que, na verdade, não tem uma perfeição, não tem algo existe, perfeito, né? Não existe. Mas tem algo que você vai fazer com amor. Quando você faz com amor, você naturalmente vai ter segurança, o seu medo é desbloqueado e você vai alcançar o sucesso. Não tem como isso não acontecer. Total. Então, essa é a mensagem mesmo que eu deixo para vocês, porque tudo isso vai ter, mas o que você vai fazer com isso, aí já é um problema, né? Total. Ou uma solução. Uma solução. Excelente reflexão. Porque no final, você tem que se colocar em situações desconfortáveis, enfrentar, vencer o medo
E através desse medo, de estar do outro lado do medo, que você vê que você se tornou uma pessoa diferente, capaz de conquistar o que você quer conquistar, né? Então eu falo muito sobre isso. Quem que eu tenho que me tornar para ter o resultado que eu quero ter? Então, para você chegar onde chegou, você não é mais a Fernanda. Jamais. Eu ia falar de 10 anos atrás, mas de 2 anos atrás. Já não é mais, quando você ainda tinha que entrar aqui na NSF. Não. Né? E eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, eu tava indo no Mastermind, na Serra de... Era Gramado? Onde é que era? Gramado? Gramado, né? Tinha ido pro Mastermind de Gramado a primeira vez que a gente conversou. Aquela Fernanda... Nossa, muito diferente. Nunca vou deixar de fazer dieta. Já tô assim, ó. Faz essa aqui pra mim. Contrata a Nutri. Traz a Nutri. Vamos contratar vários, ainda mais pro meu digital, que vai ser escalável, que vai ser Agora incrível. É estouro. Agora é estouro, mas também tem um tempo, uma velocidade que vai acontecer. Claro, porque não dá pra prejudicar a qualidade. Não. Bom demais, Fê. Queria te agradecer pela tua presença, pelo papo, foi incrível. Se quiser deixar um recado final, fica à vontade. E bora que esse final de semana ainda tem muita coisa para acontecer. O pessoal vai acompanhar aí só online, enquanto a gente vai estar imerso aí nessa Mastermind Cronos. Massa. Muito obrigada, adorei a conversa, o bate-papo. Eu acho que quando a gente fala... dessa forma, você também revive o seu passado pouco. Revive tudo que você passou e onde você está. Total. Né? Então, até uma palavra para vocês de realmente não desistir. É difícil, vão ter muitos processos, cada hora você vai ter que fazer uma coisa diferente, você vai surtar, mas é aquele meme, né? Você joga o papel, foda-se. Aí você vai lá e cata o papelzinho. E é isso, joga o papel, mas vai catar o papel que só está começando. Então, sejam mais resilientes que vai dar certo. Bom muito demais. Obrigada. Eu que agradeço. Então, recado final, tem 1000 formas de vencer, mas só uma de perder, que é desistindo. Então, nunca desista do que você acredita, dos seus sonhos. Quem sabe você não vai estar vivendo ele em breve, como a Fernanda e como tantas pessoas que enfrentaram os medos, executaram e hoje estão colhendo os frutos. Então, mais um episódio aqui do podcast. Se você curtiu esse episódio de hoje, se agregou de alguma forma para sua carreira, não esquece de seguir o nosso canal, seja no YouTube ou no Spotify. Deixa um comentário também para a Fernanda, ela vai adorar ler os seus comentários, assim como eu. E eu te vejo próxima semana. Não esquece, o mundo é dos executores e das executoras. Para cima. Com certeza.